Fala comigo, Cateia. Hoje o assunto é sobre a romantização da pobreza. Eu sei que esse nome aí parece um pouco pesado, mas é um assunto super necessário. Não é à toa que no Brasil quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas, mais de 32 milhões de crianças e adolescentes vivem aí na pobreza e mais de um quarto das famílias sofrem com insegurança alimentar. É um país aí que, dependendo de onde você mora, vai ter som alto, bagunça na frente da sua casa, sem você fazer nada, sem você poder fazer nada, porque quem manda ali é o dono da boca, obviamente, né? Um país que, quando você sai para curtir na praia com a sua família, com seus amigos, em algum show, por exemplo, você tem que tomar cuidado com os arrastões. Eu já vi, por exemplo, na minha frente, tá? Uma vez eu estava em um apartamento na Praia Grande, justamente na virada do ano. A galera toda feliz, curtindo, esticando o celular, tirando foto, né? Esperando aí os fogos, quando de repente passa um monte de pivete aí de 11, 12 anos de idade, sem chinelo, tudo enfileirado aí, correndo atrás da galera e roubando tudo, fazendo completamente um arrastão na praia. E o pior é que a gente fica pensando, se eu pegar um moleque desse, eu amasso, não é mesmo? Mas essa molecada aí anda com uma faquinha pequena, por exemplo, e quando você pega um deles, vem uns 3 em cima de você. É até perigoso aí acontecer, né? Algum acidente. Mas, devido a tudo isso, tá? Nós saímos ainda no prejuízo porque a polícia não pega eles, tá? Eles saem correndo aí no meio da multidão, dão a volta pela orla da praia aí e ninguém consegue pegar. Então, realmente, acabamos saindo no prejuízo. O Brasil é o país do funk. Quando pensamos em pobreza aí, muitas vezes imaginamos alguns MCs, porque são pessoas que saíram da pobreza, mas ainda vivem aquilo de uma forma bonita, né? Eles fazem gravações aí em comunidades, clipes dizendo que a favela venceu, mas quem acompanha tudo é os jovens da comunidade, né? Eles que enriquecem esses MCs de fato. Mas na realidade quem venceu foi eles, não foi a favela, né? Como vencer em um lugar aí que metade das pessoas não tem saneamento básico e mais de 80% delas convivem diariamente com o tráfico de drogas. Isso não é dizer que a favela venceu, não é mesmo? Esses caras aí que falam que a favela venceu, eles nem sequer moram na favela, né? Eles só utilizam para gravar clipes, mas estão tudo aí morando em Alphaville, condomínios de luxo, né? Alguns até acabando aí com a paz dos moradores daquele local. Eu confesso sim que escuto algumas músicas de funk, né? Inclusive gosto sim de algumas músicas, né? De algumas letras. Escuto de tudo, inclusive até mesmo forró. Um exemplo aí que eu queria dar pra vocês aqui de uma música aí que estourou nesses tempos, uma música de forró, foi aquela que diz assim: só preciso de um dinheiro pra comprar um mé, o leite das crianças e o mods da mulher, o resto é só fé. A batida aí é legal, né? Mas a letra passa uma visão que tudo isso é perfeito, e na realidade não tem nada perfeito nisso. A questão vou deixar bem claro que eu odeio esse tipo de cultura e não odeio aqueles que são frutos dela. Um exemplo disso é mostrar para os jovens da periferia o que é viver o que eles estão vivendo, com muito dinheiro, mulheres do job, bebidas e muita ostentação, não é mesmo? Mas a realidade aí é totalmente diferente, tá? Quem mora lá no morro é outra realidade, eles sabem muito bem o que eles passam no dia a dia, né? É outra parada. É aquela parada, né? O homem sai da pobreza, mas a pobreza não sai dele, tá? É isso que gera aí a romantização, porque quem é pobre mesmo se identifica com esses caras. A questão é por que a galera fica idealizando a pobreza, tá? Como se viver aí sem grana fosse algo simples, bonito e tão natural aí quanto a luz do dia. A verdade é que, enquanto alguns pensam que isso é um mar de rosas, quem realmente vive a pobreza sabe que o rolê não é nada encantador. A gente tem um país que não aposenta os idosos, tá? O cara tem que trabalhar aí para poder sobreviver. Ou quando se aposenta tem que trabalhar ainda, continuar trabalhando, tá? O cara acorda às 5 da manhã com uma idade que não deveria estar fazendo esse tipo de coisa. Pega um ônibus lotado para vender seus sanduíches, né? O dia todo aí no terminal de ônibus, e ele ainda com dó das pessoas, né, que são mais pobres que ele, distribui aí seus lanches, né, seus sanduíches que sobraram para os moradores de rua, para aquelas pessoas que são mais necessitadas ainda. E a matéria falando como se isso fosse uma coisa mais bonita do mundo, fosse uma coisa muito boa, algo lindo de se ver, mas não é. A gente sabe que o ser humano ele é genuíno, sim,
né? Mas o coitado do seu Zé, ele tem que acordar cedo, né? Que deveria ser aposentado já, precisa acordar muito cedo, de madrugada aí, para trazer o pão de cada dia para casa e ainda ajudar os mendigos, porque o tanto de impostos que você e eu pagamos não é o suficiente para ajudar essa galera. O maior golpe de todos é você pagar impostos sobre o que você ganha, depois você paga mais impostos sobre o que você compra, no caso, né? E paga mais impostos sobre aquilo que você já tem, que já foram inclusive pagos quando você comprou isso, né? No caso, esse bem. Então isso só afunda mais a população, não tem como a gente vencer num país dessa forma. E relativamente, a pobreza ela é tratada como se fosse uma espécie de estilo de vida alternativo, simples e muito autêntico no caso, né? Tipo, pessoas vivem aí no pouco, como se fossem heróis de filme aí, com os MCs no caso, como eu citei acima, e acham que isso é uma vida linda, né, de se viver. Mas a realidade é que é bem diferente, tá? A pobreza, no caso, não é um estilo de vida, é a falta de acesso, a falta de oportunidade, falta de comida na mesa, a falta de tudo. E isso não é só um papo de livro ou teorias, pessoal. A gente vê isso acontecendo direto. Eu não tô falando ou julgando só alguns MCs no caso, né? Já percebeu como filmes, séries, eles adoram mostrar gente pobre como se estivesse com uma vida cheia de momentos oportunos, cheia de momentos profundos, né? E com aquela vibe de felicidade simples. A real é que viver sem dinheiro não é um conto de fadas. A real é que é uma luta diária sim, tá? Essa romantização tem consequências sérias. O primeiro problema é a desinformação. Tá? Como eu disse, é a falta de acesso, né? Quando a galera acha que a pobreza é simples, começa a criar uma visão distorcida do que realmente está acontecendo no caso. E isso não ajuda nada, tá? Quem realmente está passando por isso. Além disso, a falta de empatia fica visível, porque ninguém consegue se importar de verdade com algo que não entende, não é mesmo? É como se não bastasse, essa visão acaba até prejudicando a criação de políticas públicas, já que as soluções aí são pensadas com base em ideias equivocadas sobre a pobreza. Nós sabemos muito bem o que um governo socialista faz, tá? O objetivo principal do socialismo é reduzir as desigualdades econômicas e garantir que todos tenham acesso aí a condições de vidas básicas como saúde, educação, moradia, trabalho dignos no caso. Mas só eles que acabam aí, passam isso como algo bom, mas na realidade só eles que ganham com isso, né? Eles acabam ferrando a economia e deixando as pessoas em situação vulnerável para que elas busquem mais alternativas, né? Mais ajuda com o próprio governo. Então correm atrás de benefícios, ficam aí pro resto da vida comendo exatamente na mão deles. Vamos ser realistas? A romantização da pobreza não só engana quem não vive a realidade, mas também perpetua aí a desigualdade social. Ela acaba criando sim uma cultura de aceitação em relação à pobreza, como se fosse algo super normal. Aí tem uns mitos que muitos adoram espalhar, né? É um clássico aí da frase: o dinheiro não compra felicidade. Claro que não compra, né? Mas ele paga suas contas, garante comida na mesa, dá acesso à saúde, né? Isso é o básico. E outro mito aí é aquele de que ser pobre é ser virtuoso, né? Pô, gente, por favor, né? A pobreza não é uma virtude, é uma condição que limita muito a vida das pessoas. Não existe nada de bonito nisso, tá? E quem romantiza isso acaba só se enganando. A primeira coisa é educando, é fundamental entender as causas, tá? Como a falta de acesso à educação, por exemplo, tá? E ao trabalho são visibilidade para a realidade das pessoas em situação vulnerável. Parar de tratar isso como uma coisa que vai passar, no caso, né, como uma escolha, no caso, isso sim vai mudar a realidade. As pessoas que vivem a pobreza sim merecem respeito e, acima de tudo, um apoio, tá? Não é taxando tudo, aumentando os preços da carne e do café, por exemplo. Isso aí não vai mudar nada e só vai piorar a situação. Não podemos tratar aí as dificuldades das pessoas como algo bonito ou interessante, porque não é, pessoal. A pobreza aí é uma questão social séria e devemos lutar para melhorar as condições aí da vida de quem enfrenta essa realidade todos os dias. A gente precisa de fato desmistificar isso e trazer questões de forma mais realista,
para que a gente possa aí de fato fazer algo para mudar essa situação na vida das pessoas. É isso, família. O vídeo de hoje foi um pouco diferente, tá? É um desabafo mesmo sobre nossa cultura e o que isso está ligado à nossa economia, né? A economia do país. Então, se você curtiu, tá? E tem algum assunto para falar e quer compartilhar também comigo aqui o seu comentário, só comentar aqui abaixo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e envie esse vídeo para o seu amigo, tá? Que tá precisando sim ouvir isso, aquela pessoa que você acha que fica romantizando a pobreza, envie para ele também, tá? Porque a gente pode sim mudar a realidade no nosso país. Porque de fato a pobreza não é um filme, é uma realidade cruel, beleza? Até o próximo vídeo, tamo junto, um forte abraço do Lobo, valeu!